Boa tarde, aliás, bom dia, boa tarde e boa noite. Gente, estou feliz de estar aqui mais uma vez para fazer um vídeo para o canal. E o principal que é pregar o Evangelho da Palavra de Deus. E finalmente chegou o dia, chegou a hora do estudo da revistinha que eu estou falando no meu canal. Hoje vai ser a primeira aula dela. E, igual eu disse, da coleção, ela é a mais antiga. Ela é de 2017, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, ela é de 2014, na verdade. Ela é de 2014. Ela é a mais antiga revista que eu tenho na coleção. E eu quero dizer que vai ser assim, vai ser gravado assim, porque na verdade eu não tenho um celular muito bom, meu celular não tem muita memória, então eu tenho que gravar uns vídeos e apagar eles da memória para que eu continue postando vídeo. Então ainda não tenho um celular bom ainda, mas eu creio aí que Deus vai me dar vitória, né, e vai abrir as portas, né, para que nós possamos estudar. Então, a primeira lição vai falar sobre fé que se mostra pelas obras, né? A lição 1. A lição 2, o propósito da tentação. Lição 3, a importância da sabedoria humilde. Sabedoria humilde. Lição 4, gerados pela palavra da verdade. E lição 5, o cuidado ao falar da religião pura. Olha, muitos assuntos que nós vamos estudar. A verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Olha que interessante essa. Essa é muito interessante, né? A fé se manifesta em obras. O cuidado com a língua. A verdadeira sabedoria se manifesta na prática. O perigo da busca pela autorização humana. Perigo. O julgamento e a sabedoria pertencem a Deus. Lição 11. Lição 12. Os pecados de omissão e de opressão. A atualidade dos últimos conselhos de Tiago. Então nós vamos estudar sobre o livro de Tiago, igual eu disse aqui. A fé e as obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Então nós vamos estudar sobre isso. E desde já eu agradeço a todos que estão e vão ver esse vídeo, que vão dar o seu like e vão deixar, vão inscrever no canal. Porque é muito importante você se inscrever no canal para que a gente, né, consiga fazer a obra de Deus. Então se inscreva no canal e deixe seu like. Meu nome é Lucas, né? Eu já falei em outros vídeos, mas repito, meu nome é Lucas e eu sou de Ouro Preto, Minas Gerais. E estou aqui para programar a palavra de Deus, né? E todos aqueles que me conhecem, eu vou postar lá no Face, lá no Instagram e também no Twitter, né? Apesar de no Twitter não ter nenhum seguidor ainda, mas eu vou postar lá no Twitter, porque eu tenho seguido algumas pessoas lá. Então, eu vou postar lá também no Twitter, no meu Twitter. E eu vou estar fazendo um outro vídeo mostrando sobre as minhas redes sociais. E vamos fazer outros assuntos, né? Outras coisas, outros argumentos. Nós vamos falar várias coisas que até a gente mesmo, né, tem dúvida. A gente mesmo tem a curiosidade de saber, né? E aí eu vou falar algumas coisas, vou, né, orientado pela palavra de Deus, vou direcionar vocês a fazer alguma coisa. Tem um fundo de música aqui, que é o fundo de música que eu gosto. Mas tá bem baixinho, porque é bom estudar ouvindo o hino. E eu acho que, né, é muito bom você ouvir um hino, se puder, na sua casa. Ouça um hino, ouça um hino evangélico, ou alguma palavra que alguém vai te dar. Aceite ela com amor e carinho e faça as análises para que, né, lá na frente essa palavra possa fazer o efeito. Você precisa fazer a análise da palavra, por isso que nós estamos analisando.
Então, primeira lição, vamos para a lição número 1, porque eu não tenho muita memória, então tenho que ser bastante objetivo aqui. A lição 1, e nós vamos só estudar o primeiro tópico, depois eu vou gravar o segundo tópico, depois eu vou gravar o terceiro tópico, né? Vai ser assim, porque senão o tempo e o celular não vai dar. Então eu vou gravar o primeiro tópico hoje e já vou postar o outro depois, o segundo tópico, tá ok? Então vamos lá. No primeiro tópico é Tiago, fé que se mostra pelas obras. É muito interessante isso. Fé, eu tenho que ter fé. Obras, é necessário ter obras. Olha que interessante, no primeiro aqui Tiago diz, Tiago, fé. O primeiro assunto nosso, fé que se mostra pelas obras. Olha que interessante. Aí no título, nós já vemos isso. Aqui no título da revistinha está isso. Tiago, fé que se mostra mais pelas obras. Assim também, aí vamos para o texto áudio, que diz assim, assim também a fé não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, está escrito em Tiago, capítulo 2, 17. Verdade prática, a nossa fé tem produzir frutos verdadeiros de amor. Do contrário, ela se apresenta falsa. Olha, já na verdade prática nós podemos ver que a nossa fé tem de produzir frutos verdadeiros de amor. Do contrário, ela se apresenta falsa. Ela se apresenta falsa. Ela é falsa, né? Vamos usar o português bem claro, dizer que ela é falsa. Essa fé não faz parte do ministério da palavra de Deus, né? Essa fé sem obra, ela não gira em torno da palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm muita fé, mas não têm obra. Às vezes as pessoas têm muitas obras, mas não têm fé, ao contrário, né? E a gente tem que ser equilibrado nas duas, para que uma não engula a outra. Porque se a fé engolir as obras, você fica com muita fé, mas você já não tem mais obra. É como a obra, ela atinge a fé. Você tem muita obra e está esquecendo da fé. Então tem que ser um equilíbrio da palavra de Deus. A gente tem que ser um equilibrado. A Bíblia diz, sejamos equilibrados. Nós temos que equilibrar nosso ambiente. Talvez você tenha muita fé para alguma coisa, mas quando é para fazer uma obra, você já não tem mais fé. A fé fica escassa, porque a obra dominou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí vamos ler aqui Tiago, capítulo 14, versículo 26. Diz, meus irmãos, eu não vou ler todo o versículo, porque senão vou tomar muito tempo. Então eu não vou ler todo o versículo, eu vou ler somente até o 16, porque eu vou ler 14 e 16, né? Só para não ir muito longe. E aí já vou entrar na introdução e já vou fazer o primeiro tópico da revistinha. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, o Tiago está perguntando, porventura a fé pode salvá-lo? É uma pergunta que ele está fazendo. E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiver falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós dizer, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não desse as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vocês entenderam aqui? Aí a pessoa vai dizer, alguém de vós lhe disser, ide em paz. Olha só. Aquatelai-vos e fartai-vos. E lhe não destes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? É uma pergunta. E essa é a pergunta que eu faço para vocês nessa hora. O que adianta nós ver uma pessoa sem roupa e não dar uma roupa para ela vestir? O que adianta eu ajudar, falar assim, não, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livra, se eu vou vendo aquela pessoa ir para o buraco, estou vendo ela pisar, indo em direção
a seu fracasso, vamos dizer, na vida, e deixa ela fracassar. Que obras é essas? Que fé que eu tenho? Como é que eu vou equilibrar isso? Né? Nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos estudar sobre isso. E esse é só o primeiro estudo. Vamos para a introdução, porque o tempo passa. Neste semestre estudaremos a mensagem de Deus entregue aos santos, irmãos do primeiro século, por intermédio de Tiago, o irmão do Senhor. Assim pode ser resumida a Epístola Universal de Tiago. Resumida a Epístola Universal de Tiago. Uma carta de conselhos práticos para uma vida bem-sucedida e de acordo com a palavra de Deus. A espiritualidade superficial, a ausência de integridade, a carência da compaixão para o próximo, são caráteres que permitem o caminho de muitos crentes dos dias modernos. O estudo dessa epístola é relevante para os nossos dias, pois contempla a oportunidade de aperfeiçoarmos o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, levando-nos a compreender que a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz sobre essa palavra que nós falamos aqui agora, que a fé sem obras é morta. Meus irmãos, não tem jeito de eu viver, ou ouvinte da palavra de Deus, aqueles que vão ouvir essa mensagem, entenda uma coisa. Às vezes nós confundimos crentes evangélicos, pessoas que fazem parte do ministério, da igreja, com santos. Não, nós não somos santos. Nós estamos em busca da santidade a todo tempo, a todo momento. Nós estamos em busca da santidade. E é isso que eu vou falar para vocês aqui. Porque não adianta eu ter muita fé e não ter a possibilidade de ajudar o próximo. Mas ajudar o próximo não quer dizer que eu tenho que dar para todo mundo as coisas. Não. Ajudar o próximo não quer dizer que eu tenho que sair aí pegando meus bens, igual há muitos relatos na Bíblia, há muitos acontecimentos na Bíblia, porque isso, irmão, é individual. Cada um tem o seu limite. Eu tenho o meu limite, você tem o seu limite, outra pessoa tem o seu limite, e eu tenho que entender isso. E o próprio Deus entende isso, que ele diz que eu não vou fazer que você carregue um fardo que você não vai conseguir. É o próprio Deus. Então o que acontece? Às vezes nós ficamos carregados, esquecemos um pouco da fé, ou às vezes fazemos muita obra, esquecemos da fé, ou às vezes fazemos muito na fé e esquecemos das obras. Então nós temos que ter um equilíbrio. É isso que a Epístola de Tiago nos explica. Eu gosto muito de Tiago, porque Tiago ele não tem amasseio. A regra é clara. Para nós ser próspero, tem que ser servente, tem que servir, tem que fazer a obra. A obra, irmão, não começa lá na igreja, a obra começa nas nossas casas. Eu tenho que ser um exemplo para meu filho, eu tenho que ser um exemplo para minha esposa, eu tenho que ser um exemplo para o mundo lá fora. Isso é muito difícil, eu sei, isso é muito difícil. Ainda mais para a juventude, né? Ainda mais para as pessoas que estão começando. Então você que está começando aí, não perca a esperança. Ainda há esperança. Comece assim mesmo, gateando que vai. Gatia na fé, continue na sua fé. Não olhe para trás, não olhe para o outro, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. A Bíblia diz isso. Não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, é dizer para você olhar para o lado, não. É para você não olhar para as pessoas que estão ao seu lado, mas fazer que essas pessoas do seu lado vá à sua frente. Olha que interessante. Aquelas que estão atrás, passe na sua frente. Como é isso? Por que passar na sua frente? Porque elas precisam de um socorro espiritual. Às vezes você está aí bem no mundo espiritual, mas nas obras você está fraco. Então você tem que ajudar a obra a prosseguir. Você entende? Então, esse é o primeiro. Na introdução nós vemos aí que nós vamos estudar sobre isso. Autoridade local, data e destinatário. Tiago 1:1. Vamos falar sobre autoridade no primeiro tópico.
E eu gosto disso, esse vai ser o primeiro vídeo, o segundo vídeo vai ser o segundo tópico, eu já vou direto no segundo tópico, não vai ser isso, porque eu tinha que fazer uma introdução e tal, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Vamos lá, autoridade. Em primeiro lugar, é preciso destacar o fato que há no Novo Testamento a menção de Tiago. Tiago, pai de Judas, não Iscariote. Lucas 6, versículo 16. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Mateus 4, versículo 21. E 10 ao 2. E 10, 2. Marcos 1, 19. 10, 35. Lucas 5, 10. 6, 14. Atos 1, 13. E também o 12 e 2. E Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 discípulos, Mateus 10, aí vai estar em Mateus 10, versículo 3, Marcos 3, 18, 15, 40, Marcos 15, 40, e também em Lucas 6, versículo 15, Atos 1, 13, e finalmente Tiago, autor da epístola, que era filho de José e Maria, e meio-irmão do nosso Senhor. Mateus 1, versículo 18, após firmar os passos na fé, testemunhar a ressurreição do Filho de Deus, o irmão do Senhor liberou a igreja em Jerusalém. Atos 15, versículo 13 e 21. E mais tarde, foi considerado apóstolo. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Pela riqueza, doutrina da carta, o autor não poderia ser outro Tiago, senão o irmão do Senhor e líder da igreja de Jerusalém. Nesse primeiro aqui nós vamos ver que o apóstolo Tiago, ele tinha autoridade do céu, ele tinha autoridade maior ali para dizer para as pessoas. Ele tinha essa autoridade para pregar sobre essas doutrinas. Ele tinha autoridade de falar essas coisas que nós vemos desde o começo, como ele declara que sem fé, fé sem obra não vale. Obra sem fé também não vale. E ele considera isso morte. Ele considera isso como terrível perante Deus. Porque nós não chegaremos ao Senhor se for só com a fé. Às vezes a fé não vai ser suficiente para nós chegar ao reino do céu. Talvez as obras não vão ser suficientes, mas Jesus é suficiente. Basta, meu irmão e minha irmã, você ter fé que Deus, Jesus Cristo é o seu Salvador, aí sim você vai estar completo. Fé e obras. Por que isso? Porque a autoridade maior é o próprio Deus. A autoridade maior vem de Deus, que é o Salvador da nossa alma. É por isso que nós lemos aqui que, em primeiro lugar, é preciso destacar o fato, ao Novo Testamento, a menção de 4 pessoas com o nome de Tiago. Tinha 4 Tiago, mas esse Tiago era especial, porque era irmão de Jesus Cristo. Meio irmão, na verdade, porque ele só era, ele só era filho por parte de mãe. Parte de pai, não. Né? Pai, até Tiago tinha que morrer em Cristo. O próprio meio-irmão de Jesus, ele teve que morrer aceitando que Jesus é o Salvador da alma dele. Então, o que acontece? Ele podia fazer tudo ali na obra, ele podia ter fé, mas se ele morresse sem fazer a obra do Senhor, sem confiar no Senhor, sem pregar a palavra dele, sem ficar com ele até o último instante de vida dele, poderia perder a salvação. É isso que é interessante. A autoridade maior entre nós, que é igual eu disse uma vez para uma certa senhora, ela me perguntou, Lucas, por que os crentes católicos não se dão bem? Eu falei, minha filha, eu defendo a minha fé em Cristo. E eu vou defender isso. Até a morte. Essa é a nossa defesa da fé. Essa é a fé maior. A fé no nosso Salvador.
As obras vêm, olha que interessante, as obras vêm por causa da autoridade do Senhor. Porque se não tiver, Deus não tiver conosco, se Deus não estiver fazendo nada conosco, se Deus não quiser fazer nada, Ele não faz. Mas nós temos que fazer. Nós temos que fazer para que a obra de Deus seja manifesta. E é isso que eu estou fazendo aqui. Nesse primeiro estudo, nós estamos falando sobre autoridade. A autoridade maior, a autoridade sobre nós, há uma autoridade maior sobre nós, que nós sabemos que é o Salvador da nossa vida, que é o Salvador da nossa alma, que é o próprio Jesus. Talvez você que está ouvindo aí não conheça a palavra de Deus, não sabe nem quem que é Jesus. Mas se um dia você quiser pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e ler, você vai ali já compreender no Novo Testamento. Eu acho o melhor para você começar, porque o Novo Testamento ele é mais claro de falar sobre Jesus, porque o Antigo fala muito de coisas, né, que tinha que fazer para chegar a Deus, das coisas que acontecia ali antigamente, os cordeiros que queimavam, é muito mais difícil de entender. Mas no começo eu indico para você, jovem, criança, adolescente, qualquer pessoa que está vendo esse vídeo, a começar lendo o Novo Testamento. Aí sim você conhece Jesus, você começa a conhecer Jesus e você começa a ter um relacionamento com Ele. E a autoridade, Ele que dá. Talvez você pense que tem um pastor lá em cima, lá, mas aquele pastor está lá porque Jesus quer. Aquele pastor, aquele líder está lá porque Deus quer. Porque se Deus não quiser, Deus tira. Né? A gente tem que ter essa fé, porque Deus ele sabe trabalhar. Deus ele sabe fazer. Então por isso nós temos que respeitar as autoridades. Por isso que nós temos que respeitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós respeitamos a autoridade. Mas, vou deixar bem claro aqui, se Deus não gostar da autoridade, Ele tira. Se Deus não gostar do que a autoridade está fazendo, Ele tira. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Então, para terminar aqui, eu vou ler aqui. Foi considerado o apóstolo, aí não vou ler só consideração. Foi o apóstolo, está em Gálatas 1,19. Pela riqueza doutrina da carta, o autor não poderia ser outro a não ser Tiago, o irmão do Senhor e líder da igreja de Jerusalém. Gente, eu vou estar terminando por aqui o vídeo, mas eu vou deixar bem claro para vocês, que fique bem claro, que quem escreveu o livro de Tiago foi o próprio irmão, o meio-irmão de Jesus Cristo. Ok. E que nós sabemos já que a fé sem obra ela é morta e a obra sem fé também é morta. Nós já aprendemos nesse primeiro tópico isso. E depois nós vamos passar por local e data que aconteceu. O destinatário, a terceira, e aí sim eu vou gravar mais um vídeo e vou gravar a segunda parte desse vídeo e vamos para a terceira parte, para o terceiro tópico dessa mensagem, dessa revistinha que eu falei que eu ia começar, estou começando agora. E deixando não de lembrar, eu quero já agradecer a todos que estão vendo esse vídeo e pedir que você se inscreva aí no canal, deixe seu like. Nós estudamos, lembrando mais uma vez, autoridade. Essa é a primeira parte da revistinha e nós vamos passar para a segunda parte, né? E eu vou gravar a segunda parte, que eu expliquei no começo do vídeo e vocês vão ver. Então, gente, eu espero que você se inscreva no canal. Eu estou muito feliz de estar fazendo a obra do Senhor, estou muito feliz de estar fazendo isso para vocês. Isso dá trabalho, mas isso é para a obra do Senhor. Isso é para alguém que está vendo aí no YouTube.